obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade do Minho, Dr. António Cunha, o Sr. Reitor da Universidade Aberta, Dr. Paulo Dias, a Sra. Presidente do Conselho Cultural, Dr. Eduardo Keating, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, Dr. Miguel Bandeira, o representante da Comissão Científica, Dr. José Eduardo Franco, caros conferencistas, colegas, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Como foi referido na sessão de abertura, este congresso resulta de um trabalho realizado no âmbito de uma rede de instituições universitárias nacionais e internacionais que se reuniram em torno da noção de ANTI, construindo um grupo de pesquisa subordinado à temática geral das culturas em negativo. No âmbito deste projeto, têm sido realizados trabalhos de investigação que têm dois objetivos fundamentais. Por um lado, realizar uma pesquisa de natureza mais erudita, recuperando numa perspectiva a que chamaríamos de arqueologia cultural, todas as principais manifestações que ao longo dos tempos, em Portugal, na Europa, no mundo, sobretudo no mundo lusófono, têm configurado fenómenos de representação negativa do outro, traduzidos em movimentos de antagonização, quando não de demonização, daqueles ou daquilo que é percepcionado como diferente e, como tal, valorado negativamente. Mas porque tais formas de encarar o desconhecido, o estranho, o diferente, o exótico, no sentido etimológico do termo, são uma constante em termos de construção de modelos sociais e de formas de relacionamento entre os indivíduos, o segundo objetivo deste grupo consiste em identificar e caracterizar manifestações de execração que dominam a atualidade, com o desiderato último de que o conhecimento leve à compreensão e esta conduza à aceitação, quando não mesmo à apreciação daquilo que possa inicialmente ser visto como ameaçador porque diferente. Ao longo destes 2 dias e meio de congresso, tivemos intervenções diversas de reputados e reconhecidos académicos nacionais e internacionais de áreas tão amplas como a filosofia, a história, a literatura, as artes plásticas, a comunicação e os média, a medicina, a psicologia, as ciências, entre outras. Mas tivemos também intervenções de jovens investigadores cujos trabalhos são um contributo inestimável para lançar novos olhares e perspectivas contemporâneas sobre problemáticas transgeracionais. Tivemos também a presença constante de um público assíduo e interessado, cujas intervenções em muito enriqueceram a discussão, contribuindo assim para refinar problemas e métodos de investigação, com o consequente enriquecimento também das conclusões a que pretendemos que a pesquisa nos conduza. Por isso, neste momento, gostaria sobretudo de agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, às instituições parceiras que, conosco, o Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, organizaram este congresso, nomeadamente o CLEPUL da Universidade de Lisboa e o Carisma da Universidade Panthéon-Assas Paris II. Agradecer igualmente às instituições associadas, das quais me permito destacar a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, aos senhores conferencistas das diversas proveniências que, com tanta generosidade e tanto entusiasmo, partilharam com todos nós o resultado das investigações que têm em curso, ao público presente, mais uma vez, pela sua intervenção constante e pela forma animada como reagiu a todos os painéis deste congresso. E queria agradecer igualmente, muito em particular, à equipa de colaboradores, mestrandos e doutorandos do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho e do CLEPUL da Universidade de Lisboa, sem o contributo dos quais este congresso não teria sido montado.
Assim, em nome do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, queria agradecer a todos e fazer votos para que este trabalho de realização conjunta continue e frutifique no sentido da construção de uma sociedade mais tolerante. Muito obrigada a todos e votos de continuação de um bom trabalho. Reconhecidos pelas palavras de conclusão e de agradecimento da Sra. Presidente da Comissão Organizadora, convido a intervir o Sr. Professor Dr. José Eduardo Franco, em representação do excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Científica. Muito bom dia, sou do magnífico reitor da Universidade do Minho, magnífico reitor da Universidade Aberta, o Sr. Excelência o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Organizadora, os estimados conferencistas e comunicantes e todos os presentes que aceitaram estar hoje aqui nesta sessão de encerramento. Gostaria de começar por dizer, e usando uma expressão que eu achei muito bem interessante e que sintetiza de algum modo com este congresso, de uma colega e amiga, a professora Cristina Trindade, que veio da Madeira e que veio para este congresso com algum ceticismo. Aliás, o tema dos antis e das culturas integrativas, quem está de fora olha sempre com algum ceticismo e assim com ar de crítica, mas o que é isto? Qual é o interesse deste congresso deste tipo? E a professora Cristina, que também vinha com essa atitude, hoje disse-me assim, ontem à noite, bem, afinal fiquei completamente deslumbrada e espantada e parecia, usando esta metáfora, parecia o fogo de fim de ano na Madeira. Para representar precisamente a explosão de ideias e possibilidades que aqui ocorreu. E realmente este é precisamente o objetivo desta nova campo de investigação que estamos a desenhar e que é novo, onde é possível juntar, portanto, a partir das humanidades, portanto, o desafio vem precisamente da área das humanidades, isso é extraordinário, desafiar diferentes áreas para pensar a cultura numa perspectiva completamente nova, às avessas, e virar as coisas às avessas, e é isso, como dizia o professor Carlos Filhais, que permite a ciência na contradição. E realmente o que é espantoso é que este campo de conhecimento que estamos a abrir, com um novo olhar sobre a realidade, começou com aquele projeto que está em curso e que esperamos acabar com o empenho de todos, que é o Dicionário dos Antis, e que também está a ser feito já no Brasil e a ser começado noutros países, e começou precisamente com esta ideia das culturas em negativo, está já no caminho uma espécie de movimento. Não esqueçamos que além do dicionário já foram feitos livros de estudos e também há várias teses de doutoramento e projetos de pós-doutoramento que estão precisamente em curso a partir desta ótica dos antis, o que gera realmente possibilidades hermenêuticas absolutamente extraordinárias e permite agregar campos científicos tão diversos. Não esqueçamos que em torno deste congresso e do dicionário dos antis, tiveram aqui muitos autores e coordenadores das áreas científicas do dicionário, estão envolvidas 15 áreas científicas, desde a história, o direito, passando pela física, pela química, pela medicina, pela engenharia, etc. E, portanto, estamos a realizar com este projeto realmente aquele ideário da interdisciplinaridade, o ideário de universidade propriamente dita, que eu gostava de saudar e que realmente neste congresso se viu realizado, neste encontro, onde foi possível partilhar ideias, debater. Muitos colegas surgiram aqui com ideias novas e projetos novos, o que é precisamente muito interessante. Foi realmente um momento rural, de fecundação, de abertura de janelas para pensarmos a realidade de forma diferente. E realmente esta questão dos antis é uma questão de uma premência, até de urgência atual, porque o objetivo deste congresso, como estava subtitulado, para além dos mitos negros, antis e mudança social, era para construir a sociedade, e vejam
este parênteses, intolerante. Precisamente porque queremos construir uma sociedade onde seja possível construir uma unidade multicolor, plural, onde todas as maneiras de ser e de pensar tenham lugar, onde a humanidade se realize pela diversidade e não pela uniformidade. E no contexto da globalização em que vivemos, este é o grande desafio que hoje temos. E portanto, temos que aceitar a diferença, mas temos que ser intolerantes por aqueles que não respeitam essa diferença e são aqueles que visam precisamente as forças que visam, e que foram esses antis terríveis. Os antis foram alvos de grandes catástrofes humanas, como sabemos, ao longo da história. E, portanto, este tipo de reflexão também tem um sentido profilático. E de que maneira? Pensamos em grandes catástrofes humanas, algumas delas que resultam precisamente dos antis. Basta lembrar o mais célebre, um deles, o antissemitismo, o que gerou no século XX, sem falar de muitos outros, mas só para falar o mais conhecido. Portanto, este trabalho de cultura, de hermenêutica, de desconstrução, também tem um sentido social extraordinário de pensarmos muito bem. De construção e de aprofundamento da democracia e da construção de uma sociedade mais humana. Gostaria de dizer também que nestes dias viveu-se também um aspecto muito positivo que eu gostava de salientar, além da riqueza e da profundidade dos debates científicos, foi também um ambiente humano de fraternidade que se criou entre nós. E até de festa. Ontem à noite houve um jantar final com uma grande festa, até com canções e tudo, onde se criou um ambiente muito bonito e que também contribui para aumentar a coesão. E isto é que vale a pena na academia, na universidade, quando as pessoas se encontram, partilham, convivem de uma forma sã, sem aqueles preconceitos e protocolos da desconfiança que às vezes preponderam nas universidades. Precisamos de ultrapassar, quebrar o gelo, quebrar as barreiras, e só isso é que permite a liberdade científica e o encontro que permite uma construção de um conhecimento que vale a pena e que também nos traz felicidade, que é absolutamente fundamental. E neste contexto até se gerou uma ideia interessante que eu acho que vale a pena também deste congresso, além de todas as ideias que cada um individualmente vai levar para as suas universidades, é a possibilidade de criarmos aqui uma espécie de rede, com uma certa oficialização, e tornar este congresso um ciclo. A ideia veio de um eminente professor brasileiro que aqui está, o professor Edgar Leite, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um eminente filósofo brasileiro e que também participa no projeto brasileiro dos Antis, do Dicionário dos Antis no Brasil, e que defendeu essa ideia, que nós acolhemos com muito gosto, de realizar de 2 ou em forma trianual ou bianual, depois decidiremos, um ciclo de congressos, precisamente à luz do conceito das culturas em negativos, por subtitulado de maneira diferente, consoante as realizações que se faz. Certamente haverá um no Brasil, depois outro em França e assim sucessivamente. E isso permitirá aprofundar, porque a riqueza é tal, as possibilidades são tais, que vale a pena realmente criar aqui uma rede de investigação nova, pontuada possivelmente trianualmente por congressos e outros eventos e diferentes obras que entretanto e estudos que vão saindo. Surgiu também da parte do professor Fabrice de Almeida, nosso parceiro e também membro da comissão coordenadora do congresso da Universidade de Paris, de Panthéon-Assas. Ele levou aqui uma ideia de criar ele tem um programa está ligado à televisão francesa e levou a ideia, disse que ia defender lá a criação de um programa precisamente para, num ciclo de debates, levar para a televisão este conceito dos antis, debatendo precisamente da perspectiva que nós aqui defendemos em termos epistemológicos, que são as bases deste conhecimento novo que estamos a construir. Foram algumas ideias e projetos interessantes que surgiram deste congresso e que revela que, precisamente quando se faz estes encontros, acabam por ser uma espécie de são encontros incubadores de ideias. E realmente, as possibilidades deste campo de investigação cultural e negativo realmente permite estas possibilidades extraordinárias e mostra que valeu a pena este investimento, este esforço, que é preciso vencer muitos obstáculos, muitos ceticismos, porque como este é um projeto totalmente novo
as pessoas não percebem à primeira a importância, o significado e as possibilidades dele, olham sempre com desconfiança e até com críticas. Eu senti de várias pessoas, mas qual é o interesse em estudar os antigos, etc. Agora estamos a perceber, estamos a fazer caminho, estamos a criar movimentos. E realmente este congresso foi fundamental para esse efeito. Em nome, não vou repetir os agradecimentos que já foram feitos, apenas reiterar a importância que foi uma das dimensões, dos aspectos importantes que devem ter sido em conta, devem ser tidos em conta na construção da ciência contemporaneamente, contra não só a interdisciplinaridade, mas contrariando uma dominante das universidades tradicionais, eram orgulhosamente sós. Hoje em dia é importante aquilo da interinstitucionalidade. E, portanto, as universidades têm de deixar de pensar com aquele ideário que às vezes ainda muitos têm. Há centros que ainda têm esse ideário, há instituições internas às universidades que ainda têm o do orgulhosamente sós. E é preciso quebrar essa fronteira e passar a trabalharmos interinstitucionalmente. Não só interdisciplinarmente, como interinstitucionalmente, como intergeracionalmente, e o outro I, o quarto I, que esse é mais mágico atualmente, e internacionalmente. Mas o interinstitucionalmente é fundamental, porque nós às vezes esquecemos isso, especialmente dentro do próprio país, que às vezes é mais difícil. E a cooperação com o Instituto, com o Centro de Estudos Humanistas da Universidade do Minho tem-se revelado para nós e para o nosso centro de investigação, para a nossa universidade, uma cooperação muito fecunda, e temos sentido da parte dos colegas da Universidade do Minho uma disponibilidade, um entusiasmo, uma competência e uma qualidade absolutamente extraordinária, com quem dá gosto de trabalhar, e foi uma honra e uma alegria termos trabalhado convosco, e simbolizo esse agradecimento estendido a todos os outros, da professora Miquela Ramon, que foi incansável nesta cooperação e preparação deste congresso para que ocorresse da melhor forma. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Muito gratos pela entusiasmada locução do Sr. Professor Dr. José Eduardo Franco, é com muito gosto que dou a palavra à excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Professora Dr. Eduarda Quintino. Sr. Reitor da Universidade do Minho, Sr. Reitor da Universidade Aberta, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, Sr. Representante da Comissão Científica, cara Miquela, Presidente da Comissão Organizadora, caros conferencistas, colegas e estudantes. Eu não vou tomar a palavra mais de um minuto, porque eu apenas quero agradecer à organização deste colóquio um debate muitíssimo interessante que houve aqui durante estes dias, e acentuar o prazer para mim que foi estar ainda agora a coordenar uma mesa completamente pluridisciplinar e que, em que a gente viu de facto a semelhança da maneira de abordar os problemas, mesmo vindo de diferentes áreas, e de aproveitar aquilo que vem aqui, as contribuições das diferentes áreas para fortificar o pensamento e para desenvolver a cultura. E, portanto, eu agradeço muitíssimo a todos os conferencistas e a todos os participantes neste colóquio, e muito especialmente à sua organização, aos seus organizadores, terem-nos dado a oportunidade de estes 2 dias e meio que foram, de facto, dias de cultura. Em toda a sua extensão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora, pela sua mensagem. Convido a usar da palavra o magnífico reitor da Universidade Aberta, Professor Dr. Paulo Dias. Boa tarde. Sou da Universidade do Minho. Boa tarde também, queria apresentar os meus companheiros também. Sou Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Sr. Presidente da Comissão Científica,
desta reunião, deste encontro, ao Sr. Presidente da Comissão Organizadora, estimados conferencistas, participantes deste encontro, caras e caros colegas, primeiro permitam-me dirigir uma palavra de saudação muito especial para os organizadores deste encontro, nomeadamente para o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade de Minho e a Cátedra Infante Dom Henrique, que é acolhida pela Universidade Aberta, cujo coordenador é o professor José Eduardo Freire, aqui presente ao meu lado, e responsável pela minha presença aqui hoje. Mas com quem partilho alguns desafios, são desafios que se tornaram muito claros neste encontro, por aquilo que eu pude perceber, apesar de não ficarem todas as sessões, mas por aquilo que eu consegui, procurei entender sobre a natureza deste encontro. E queria, apesar de ser tardia já à hora, estarei aqui já há 3 dias a trabalhar sobre estes temas, queria partilhar algumas coisas. E uma delas é a seguinte: este encontro trata também da mudança, fundamentalmente da mudança. E a mudança trata fundamentalmente da mudança do ponto de vista do observador. E na questão da ciência, na questão da cultura, mas fundamentalmente na questão da educação, é fundamental sermos capazes de ter um movimento para a mudança do ponto de vista do observador. E é isso que faz aquilo que eu permiti anotar, este pequeno espaço de intervalo da ação entre o ensino presencial e o ensino não presencial, e eu lidero na Universidade de Ensino Não Presencial, pública, pertence à rede pública, que realmente foi um anti, ou um quase anti, desde a sua nascença, há 27 anos atrás. Foi um quase anti, um quase negativo do ensino, pela descrença, pelo descrédito, por aquilo que foi a desconfiança, porque era um modelo completamente novo. Como em ciência também foi. Sempre. A posição nova foi sempre uma posição difícil, o descrédito, por não ser, talvez, e por não ser claramente aceito só mais tarde, provavelmente quando morrem as pessoas que estão a ser que aceita a posição nova, como aqui foi referido. Mas o que acontece e que é profundamente importante neste projeto é que assistiu-se a um modelo de mudança disruptiva, muito mais do que um processo incremental, de alteração, de pequenas formas, de uma mudança disruptiva que leva hoje a pensar que a educação, e permitam-me trazer a discussão para estes cenários, mas que a educação tem perspectivas completamente diferentes daquelas que eram seguidas há muito poucos anos. E, em particular, a educação à distância tem uma leitura completamente distante do que é o processo de educação, do que é a forma de construção da educação numa sociedade contemporânea, que não deve ser uma educação fechada ao mesmo tempo, mas uma educação ao longo do processo de construção da vida de cada um de nós, o que nos leva claramente àquilo que é também a necessidade de termos um outro pensamento sobre a fundação da universidade, ou a universidade e a refundação desse pensamento da universidade. Nós hoje em dia estamos claramente face a um conjunto de desafios que nos obrigam a pensar a universidade como uma estrutura completamente diferente. A universidade tradicionalmente é fechada, ligada à sua comunidade próxima, profundamente envolvida na interação com a sociedade, mas de um modo geral muito fechada. Ora, acontece que hoje em dia nós somos atores, mas mais do que isso, somos autores de uma sociedade em rede. Somos autores de uma economia da globalização do conhecimento. E desse modo somos autores de uma educação global, ou de uma educação para a globalização, ou de uma educação em rede. E como somos autores dessa rede, somos autores dessa criação de conhecimento, somos autores deste pensamento e, particularmente, somos autores para aquilo que deve ser o novo pensamento sobre a universidade. É isso que estamos a construir na Universidade Aberta. É isso que estamos a construir também quando discutimos a rede de ensino superior em Portugal. É isso que estamos a construir em conjunto quando aproximamos universidades presenciais das novas práticas de educação à distância.
É isso que estamos a construir, muito em particular no âmbito do consórcio que a Universidade Aberta e a Universidade de Coimbra estabeleceram para trabalhar em educação à distância, valorizando a educação à distância não como negativo, mas como uma nova forma de estar, um outro modo de olhar, valorizando, portanto, a mudança para a inovação. Fundamentalmente é isso. E o anti, ou a mudança, mesmo nesta formulação para uma sociedade mais tolerante, fundamentalmente quer dizer, para mim, neste momento, aqui, a valorização da mudança para a inovação. Que queremos em todos os domínios científicos, mas que queremos também, e particularmente na educação, enquanto motor de desenvolvimento dessa sociedade que queremos que seja criativa, que seja capaz de construir um novo conhecimento e de mudar realmente aquilo que é o nosso modo de estar, o nosso ponto do observador. Fundamentalmente, o que temos que promover é esta capacidade de tornar o ótimo o ponto do observador. Não pode ser fixo. E isso que estamos a fazer, e que o professor Carlos Filhais também apresentou, foi o percurso de mudança do ponto do observador na ciência, e nós temos que transportar os outros domínios. E na educação, particularmente, é fundamental termos um outro olhar para aquilo que é a construção do conhecimento, o desenvolvimento dos cenários e contextos de aprendizagem, a transformar esse conhecimento numa rede ou num modelo que permita criar a educação para o futuro e, fundamentalmente, desenvolver as competências para enfrentar um futuro que nós não sabemos exatamente como é, mas que podemos e devemos, desde já, antecipar. Nesse sentido, reitero os meus cumprimentos à organização deste encontro e permitam desejar que todos estes trabalhos tenham o maior reflexo da vida futura de cada um de nós, como investigadores, como autores na construção do conhecimento e, particularmente, como agentes de mudança das instituições que pertencemos, de centros de competência, de universidades, institutos, sejam o que for. Teremos de ser agentes de mudança para construir esta nova educação para a globalização e, fundamentalmente, sermos capazes de manter este diálogo, um diálogo para a criação e a inovação. Muito obrigado. Após a notável mensagem deixada pelo magnífico reitor da Universidade Aberta, intervirá o excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, professor Dr. Miguel Bandeira. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu sou reitor, professor António Cunha, da Universidade de Minho, sou reitor da Universidade Aberta, professor Paulo Dias, excelentíssima Sra. Professora Eduarda Keating, presidente do Centro de Estudos Humanísticos, não, presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, não é a professora Gabriela, exatamente, agora vejo o meu lápis. Naturalmente o professor José Franco também e a minha colega e amiga também, professora Miquela Ramon, um cumprimento naturalmente desde logo formal, mas também eu vou ser, espero eu, singelo e usar 2 ou 3 palavras simples, de algum modo começar naturalmente por saudar todos os presentes. É uma alegria para a nossa comunidade, para a cidade de Braga, para o município de Braga, muito particularmente aqueles que vieram de lugares mais distantes estarem aqui presentes. De algum modo vem engrandecer e consubstanciar de facto esta natureza que é a universidade, que é um ponto de facto de encontro global, mas que simultaneamente para nós como comunidade é de facto muito grato e muito interessante, desde logo, e eu acho que isso é importante relevar, porque enquanto vários pelouros que eu tenho, um deles é o de relação com as universidades, que tem algo de pioneiro, no sentido em que, pelo menos pela parte de quem dirige politicamente os destinos locais, reconhece nas universidades precisamente esse papel fundamental, dinamizador, agregador e como fator, desde logo, de desenvolvimento, neste caso de Braga. Eu, de algum modo, e esse é o paradoxo, eu represento, isto um pouco por sugestão do que ouvi no último painel, os prós e a utilidade das coisas. Não é, de algum modo, isso que eu gostaria de demonstrar. Não há dúvida que
estes encontros, estas iniciativas são úteis sem ser necessariamente utilitaristas, úteis no sentido também e no alcance de que, de facto, e de um modo imediato, como ficou aqui bem expresso para algumas das intervenções, precisamente o antipoder é talvez o mais elementar dos factos que torna saudável uma sociedade relativamente ao seu próprio equilíbrio, à sua capacidade de enfrentar o futuro e, portanto, o facto de a Câmara Municipal de Braga, e particularmente já agora também em nome do seu Presidente, Dr. Ricardo Rio, que não pode estar presente, porque desde logo ainda não é possível sintetizar os átomos do universo do corpo para o teletransportar para aqui. E, portanto, em nome dele eu gostaria também de apresentar os cumprimentos e o gosto que teria de estar, mas não foi possível. Queria naturalmente felicitar a organização e desde logo também deixar registro que este processo de estreitamento e de aproximação entre a Câmara Municipal de Braga e particularmente neste caso a Universidade do Minho e a Universidade Aberta, porque também está mais desmaterializada e desterritorializada, está aqui também, está em todo lado, não é? Mas sabe que tem as portas abertas nesse sentido e a colaboração. Não, exatamente. Não, ainda não sou capaz de trazer isso, porque eu sei. Eu julgo que já há algumas experiências que conseguem, em alguns elementos básicos, processar, mas para a nebulosa e a configuração e a complexidade de um corpo humano, desconfio que ainda vamos ter que esperar, não é por muitos anos. Muito obrigado, um bom apetite, um bom regresso, especialmente para aqueles que vêm de longe, e parabéns à organização. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador, pelo seu discurso. É com elevada honra que dou a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Minho, o Sr. Professor Dr. António Cunha, que nos deu a honra de presidir esta sessão. Muito bom dia a todos e a todos. Um cumprimento aos colegas de mesa, o Sr. Vereador Miguel Bandeira e caríssimo amigo, o colega Paulo Dias, reitor da Universidade Aberta, mas também a Sra. Presidente do Conselho Cultural, o professor Eduardo Aquita e os professores Eduardo Franco e Micaela Ramon, respectivamente representante da Comissão Científica e responsável pela Comissão Organizadora. Bom dia também a todos os palestrantes, participantes, caríssimos colegas, minhas senhoras e meus senhores. Este é, de facto, um debate necessário, um debate importante, um debate que eu diria absolutamente intrínseco à universidade. A universidade é certamente este debate dialético de contrários, seja de culturas, seja de visões diferentes, de referenciais diferentes, das mesmas coisas, das mesmas realidades, através de diferentes prismas. É um debate que pode ser feito, que deve ser feito em qualquer escola da universidade, em qualquer unidade orgânica, pode ser feito, de facto, teoricamente, em qualquer lado, mas provavelmente é feito de um modo melhor e tem mais sentido. E de facto foi feito aqui numa unidade orgânica ligada às humanidades, porque é talvez o sítio mais adequado para ele ter lugar e para ter lugar de um modo mais aberto, mais abrangente e mais ancorado numa abrangência científica que tem que lhe dar, que lhe dá corpo. Por isso, agradecer a eles este debate e a toda a sua rede de contactos que o permitiu. É também um sinal é algo que deve ser registado, referenciado a todo o networking, todo o envolvimento que este debate, que este congresso permitiu ajudar a continuar a construir e que já foi aqui referido e que faz parte de uma atitude que é absolutamente necessária nos dias de hoje em ciência e, sobretudo, em ciência multidisciplinar, que é necessariamente também o que aqui está em causa. Dizia eu que este é um debate que pode ser feito a partir de qualquer área da ciência, portanto, pode ser feito a diferentes níveis. O programa do Congresso evidencia uma diversidade enorme de exemplos onde este debate pode existir, deve existir, mas também é um debate que é absolutamente endógeno à própria universidade, e tem sido, e foi sobretudo ao longo da história, mas
especial relevância no século XX, nomeadamente uma certa dicotomia entre aquilo que genericamente já foi chamado as duas culturas, uma dicotomia entre uma cultura mais científica e uma cultura humanista. É um debate que, sobretudo, alguns anos atrás, há um documento de referência sobre isso, que é uma conferência na Universidade de Cambridge em 1959, salvo erro, chamada Two Cultures, por Peter Snow, que iniciou e fez alguma clivagem nesse debate, mas que depois, felizmente, ao longo do século XX foi sendo atenuado e talvez obras como a obra de Kuhn sobre a teoria da Scientific Revolution seja um elemento muito, portanto, pacificador e aglutinador de pensarmos que é uma cultura que tem diversas modos de ser vista, mas cabe, de facto, à universidade ser capaz de a construir e de integrar e não se deixar apanhar nessa armadilha das duas culturas e do pensamento diferente, visto pelo lado das humanidades ou pelo lado das ciências. E, portanto, é um debate muito interessante que tem que ser construído. Sempre que o fazem, e como o fizeram aqui, estão a fazer a universidade, estão a construir a universidade. Por isso também, mais uma vez, os meus agradecimentos. Eu não deixo de dar uma nota que eu queria que eu disse com um certo humor e que tem a ver com a minha experiência pessoal mesmo. Eu costumo dizer, quando eu trabalhava, quando eu era engenheiro, uma das minhas supostas especialidades era ligada à indústria de moldes. E por isso eu ainda hoje, quando vejo uma peça como esta, sou tentado automaticamente a não ver esta peça, mas ver automaticamente as peças metálicas que, quando juntas, dão origem, criam um espaço que permite fazer esta peça. Portanto, um negativo, um contrário. Portanto, tenho uma ginástica mental que de facto, isto é quase, eu faço isto quase instantaneamente. E que me leva a ver as coisas, às vezes olho para uma geometria e estou a ver a geometria que há oposta à negativa dela. Portanto, não quero que com isto saiam daqui a pensar e que vão dizer que o reitor da Universidade vê as coisas ao contrário, mas é certamente uma nota que tem a ver com uma visão muito materialista desta realidade, mas que sim, de facto, o mundo às vezes tem que ser visto de outras maneiras e a realidade tem que ser vista de outras maneiras. Dito isto, e que foi só uma pequena nota para, de facto, tentar subscrever a importância deste debate, agradecer a todos que permitiram que este congresso tivesse lugar, pois o esforço e todo o empenho que fizeram, congratular os nossos colegas do ILS do Centro de Investigação, bem como os parceiros externos, por todo o trabalho em rede que estão a montar, e seria muito bom que as ideias que foram aqui referidas pelo Dr. Eduardo Franco conseguissem, de facto, ganhar a expressão e esse debate fosse feito com regularidade, com um espaço mais alargado, pois penso que isso será muito bom. E agradecer-vos mais uma vez a todos a presença na Universidade de Minho e desejar-vos o resto de um bom fim de semana. Muito obrigado.